presidente, volto a essa tribuna porque não poderia me furtar a debater alguns temas que foram apresentados aqui no primeiro expediente e gostaria então de retomar algumas das pautas. Primeiro quero dizer que não me admira os dados trazidos aqui pelo vereador Jaime sobre a votação entre os encarcerados. O país, o Brasil, é um daqueles que mais encarcera e encarcera pobre, negro e periférico. E eu não tenho dúvidas de que lado essas pessoas estão, da percepção dessas pessoas. Por isso eu quero partir daí o debate. E não vou me furtar a qualquer debate trazido aqui. Por isso eu vou repetir a questão do genocida, porque nós não vamos cair no determinismo de que o país é um país cristão para nos furtar aqui um debate, porque também não se trata de erro, nós estamos falando de manejo da pandemia, nós estamos falando que quando o país pedia vacina, se oferecia cloroquina, até a ema do Palácio do Planalto fugiu do presidente. Nós estamos falando aqui de um manejo para eliminar pessoas idosas nesse país, para aqueles e aquelas que esse governo considera um peso para o Estado brasileiro. Portanto, queremos reafirmar aqui o manejo da pandemia, o investimento massivo em laboratórios dos militares para produzir um remédio e um tratamento ineficaz. Nós estamos falando aqui de manejo da pandemia, porque perguntado dos milhões de mortos, ele falou que não precisava responder porque não era coveiro. Nós estamos falando aqui do manejo da pandemia, porque para responder pelo que ocorreu na Amazônia, o que ele fez foi imitar uma pessoa com falta de ar. Por isso não estamos falando aqui de erro, reafirmamos o adjetivo de genocida. Um outro tema trazido aqui, que reivindicam como se fosse o bem ou o mal, porque são cristãos. Eles inventaram o conceito de ideologia de gênero, inventaram o tal do kit gay, inventaram até mamadeira de piroca. Essa foi a conversa, porque eles não concebem o debate aberto nas escolas. Não é o debate de erotização, de como se faz para trepar, de como se faz sexo, mas é o debate do respeito à sexualidade. E sem isso, nós continuamos reproduzindo o machismo, e machismo que impera, não na esquerda, impera em toda a sociedade. E é por esse machismo também que não querem discutir a questão do aborto. Para discutir a questão do aborto, nós precisamos começar da concepção. Não tem filho concebido pelo Espírito Santo, que as mulheres são as responsáveis diretas. Porém, o que tem é muita mulher abandonada com essa responsabilidade. Então, o que não querem conceber é o fato da mulher decidir sobre o seu próprio corpo. Mulheres não são propriedades dos homens. Essa é uma questão que eles não querem trazer. Não querem admitir os dados da OMS. Entre 2015 e 2019, 80 milhões de mulheres morreram no mundo por aborto legal ou ilegal. Por aborto em clínicas clandestinas ou abortos em outras circunstâncias. Agora, a cada 2 dias, uma mulher morre no Brasil por aborto não
assistido. Essa é a questão central. Não querem conceber esse debate, por isso jogam luz à vida do feto, mas a vida da mulher pouco importa nessa sociedade patriarcal machista e que é reproduzido dentro das igrejas evangélicas, inclusive, e de setores conservadores da própria Igreja Católica, porque não concebem esse direito da mulher decidir. Essa é uma questão central. Por isso, não se trata como se deve, não, é uma coisa proibida, não se pode debater. Eduardo Galeano já dizia, eles não esperavam essa pequena situação na sociedade. As pessoas fazem sexo, geram crianças, e isso é um incômodo para o capital, é um incômodo para o setor dominante, desde que haja um excedente de mão de obra que eles não estão conseguindo controlar. Essa é uma questão central também, que precisa ser debatido. Não vamos aqui, gente, vai nos dizer que nós estamos fazendo um debate hipócrita. Hipócritas são vocês de negar essa situação humana. Essa situação humana. Quero debater aqui um outro tema. Por que não discutir a questão da cannabis aqui? Que eles chamam legalização da maconha, legalização das drogas. O fato é que a tal guerra às drogas encarcera pobre, negro e periférico, mas a guerra às drogas não pegam os verdadeiros traficantes que estão nas coberturas dos bairros abastados das cidades brasileiras. Quero discutir a legalização da cannabis, porque eu defendo a vida. E quem nega isso não é só por uma questão moral. É o fato das principais produtoras de drogas, que são as empresas farmacêuticas, ou de produção de álcool, serem pessoas que não só investem no país, mas eles investem em campanhas eleitorais. Por isso não se quer debater. Defendemos sim a legalização da cannabis, porque nós defendemos a vida. Nós não somos defensores da morte, não. E também, se quiser pagar, se quer pagar para a gente ir para Cuba, vamos lá. Quem sabe a gente consiga beber daquele conhecimento e não ter nenhuma criança morrendo de frio, como tem lá e aqui no Brasil a gente vive. Ter a formação até a universidade pública, e nós hoje estamos sofrendo um corte de quase 3 bilhões de recursos da Universidade Pública Federal. Agora, quem se arvora a pagar, eu garanto, se vocês não tivessem um bando de comissionado no governo, vocês não estavam aqui oferecendo para pagar passagem para aqui ou acolá, não. Hipócritas! Vocês são hipócritas! Essa que é a questão. Abre mão. No primeiro turno não quiseram fazer esse debate aqui, porque precisava esconder da população periférica, que defende o armamento, que está matando a negrada da periferia. Se nega a debater no primeiro turno e não vem na tribuna, porque precisa beber da direita e da esquerda, precisa levar no bico, precisa tratar como gado. Vocês são hipócritas. Então não venha com essa conversa para o nosso lado, não. Nós vamos levar no segundo turno para que a gente possa celebrar a vida nesse país, não celebrar a morte, não celebrar a destruição, não celebrar o armamento. Então olha, eu não quero aqui não, eu quero Lula lá.